Começamos. Contar histórias e causos da independência do Brasil. Da independência do Brasil ou de independência do Brasil? Este período é formado por fatos históricos e, para um contador de histórias, é preciso extrapolar o marco fundamental da nação-estado brasileira, narrar muito além de somente uma narrativa. Bom dia a todas as pessoas. Essa é a nossa segunda live, A Arte do Interior, Desafios e Metas. Desse que é o projeto Lembra 3, Histórias Contadas sobre a Independência. Este projeto conta com o patrocínio do Governo do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ2. Então, eu sou Léo Cunha, proponente do projeto, ator, diretor, contador de histórias. Sou formado em artes e estou à frente do projeto, junto com o meu amigo Messi Guimarães, músico, ator e um dos produtores de quase todos os projetos que a gente e ideias que a gente tem aqui em Paraíba do Sul. Essa live é muito importante para a gente falar um pouco da nossa realidade no interior. Primeiro, bom dia, Messi, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer momento que estejam assistindo essa live. Isso, se estiver assistindo agora, ótimo. Se assistir daqui uns anos, melhor ainda, porque essa live, como contrapartida desse projeto, tem o objetivo de ser mais uma forma de resgatar a memória, de deixar documentada este que é um projeto que começou lá em Juiz de Fora, anos atrás, e agora está nesse momento tão importante, que é o momento que a gente retoma as atividades presenciais, um projeto que é para falar de histórias de pessoas simples, de pessoas comuns, mas que têm histórias tão importantes para marcar mesmo a memória, né, de todos aqui que passam, né, por esse país, por esse momento. E então, falar de arte no interior é falar um pouco do que somos. Nós somos o Teatro da Ponte. O Teatro da Ponte começou como um grupo, hoje é uma companhia de teatro, e muito mais parece, não é só teatro que a gente trabalha, nós somos uma produtora de cultura. Nós surgimos em 2018 oficialmente, mas o meu trabalho em Paraíba do Sul começou por volta de 2014, com uma oficina de teatro, e aos poucos, eu vindo de um grande centro, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que a cultura lá é muito forte, e eu vivo de arte, eu vivo de teatro, eu vivo do que eu faço, tento viver, né? A gente sabe de todas as dificuldades, mas não ficamos parados nisso. A gente preferiu buscar formas de fazer arte e dar visibilidade para a arte do interior, de maneira profissional, e buscando estudo, buscando formação e promovendo artistas variados aqui da cidade. Primeiro veio o Teatro da Ponte, junto com ele o Levante Cultural, que tinha como meta, como ideia, dar visibilidade para artistas do interior mostrar a sua arte. O teatro era o que era o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, nós fizemos vários outros projetos, né? Dentre eles o ensaio poético, que fala muito do que é esse artista do interior. É dar visibilidade para toda forma de arte e também
principalmente criar plateia, criar público consumidor de arte na cidade. E assim a gente, com o Lembra, que é o projeto que nós estamos aqui agora falando também um pouco dele, é um projeto de resgate de memórias e contação de histórias. Esse projeto ele é produzido pelo Teatro da Ponte Produções. E assim a gente vai desenvolvendo os trabalhos e, em conjunto, a formação. Eu, por minha parte, sou formado em artes, sou professor de teatro, aí o Messias vai falar um pouco mais e aí eu estou um pouco ansioso para falar dessa arte do interior, mas eu vou dividir o meu espaço com o meu principal parceiro, senão ele me veta aqui. Fala aí, Messias, fala um pouco da sua formação. Você falou da formação, assim, né? Eu estou cursando música atualmente, estou cursando música pela Uninter, mas a que eu uso ativamente no meu trabalho é a minha formação da vida mesmo, em todos esses anos, né? São quase 10 anos aí de música, mais de 5 anos de teatro, junto com o Léo, foi onde eu encontrei ele como professor de teatro e acabou sendo parceiro de trabalho depois. E aí, cara, quando você falou do levante cultural, o que juntou a gente mesmo também foi aquela questão que a gente estava naquele como fazer cultura no interior, como trabalhar com arte no interior e conseguir, né, monetizar isso. Como que a gente fazia? Foi naquele período que a gente acabou expandindo, indo não só fazer teatro. A gente começou a fazer várias outras coisas. Uma das primeiras coisas que nós fizemos na primeira ideia de produtora, que foi o Levante Cultural, antes do Teatro da Ponte acabou se tornando a produtora, né? O Teatro da Ponte ficou com um nome tão grande que acabou que o Levante Cultural se transformou no Teatro da Ponte Produções também. Mas a gente começou confeccionando até camisas, né? A gente fazia tie-dye, a gente produziu os primeiros ensaios poéticos. Eu acho que a ideia da camisa veio antes até do evento. Aí a gente falou, a gente precisa também de um evento, né? Como é que a gente vai vender isso e tudo mais? Aí a gente fez o ensaio poético no teatro, primeira edição. Aí a gente criou a Mambembe Story, não sei se você lembra da Mambembe Story, que a gente pegou vários livros que a gente queria colocar lá para funcionar, e a gente colocou, né, com esse grupo, que no início era eu, Léo, Mariana, Camila, Beatriz, que hoje está fazendo a faculdade de teatro em São João del Rei, né? Beatriz Rezende, e o Luiz Alfredo, que lançou um livro agora também, né? Cara, foi isso, aí ficou na loja, eu fazia as apresentações musicais também, a gente colocava, todo mundo juntava assim e produzia o evento, e aí foi nossas primeiras experiências de produção cultural no interior. E aí falar desse trabalho que a gente desenvolve aqui no interior, porque uma vez a gente já teve muito contato com pessoas, eu caminho em dois sentidos, né? O primeiro é a formação e o segundo é a prática. Quando eu chego em Paraíba do Sul, eu vejo muito o olhar para a arte como algo supérfluo e também algo assim, se der, a gente coloca, e a gente vê isso até hoje. No entanto, a minha prática, desde onde eu venho, é buscar viver disso, viver do meu trabalho, viver do que eu produzo, de forma honesta e também buscando uma qualidade com o tempo. Quando você fala aí eu fico muito feliz de escutar a Mambembe Story, de vender as camisas e tudo. Isso aí é uma estratégia para mostrar
para eles, para você e para os outros que eram meus alunos lá atrás de teatro, mostrar para a gente o que a gente vai apresentar não pode ser tido de qualquer forma, de qualquer maneira. Para a gente estar fazendo essa live aqui hoje, é preciso ter um processo, é preciso passar por um caminho, é preciso descobrir as coisas. Então, entender que a arte, em qualquer lugar, ela tem que ser respeitada. Ela não dá para eu receber um telefonema e pedir para a pessoa falando que eu vou divulgar o seu trabalho. Não, eu sou artista, eu sou profissional, eu quero receber por isso, eu mereço receber por isso. Então, isso não é só uma mudança de quem é artista, mas isso é mudança também daqueles que estão te fazendo essa proposta. E aí, por isso que a gente tem que andar por esses dois caminhos, que é o de formação e o de fazer, produzir mesmo. Então, é isso. Quando vocês chegam como alunos, e hoje, né, uma é artista multimídia, é multiartista, né, uma artesã, trabalha com edição, trabalha com pintura, outro está fazendo uma faculdade de teatro lá em São João del Rei, na Federal de São João del Rei, você faz música, faculdade de música, o Luiz Alfredo, que eu estou falando dos integrantes do Teatro da Ponte, né, hoje está fazendo filosofia, e aí a gente vê a arte, o papel da arte para a vida inteira, não é só como uma forma de supérfluo, igual às vezes a gente é visto. E para isso você tem que ter formação também. A Ludmilla está aqui acompanhando o bate-papo, falando que tem uma camisa do Levante Cultural de tie-dye. É isso, cara, assim, mostrar o nosso trabalho, sabe? E aí a gente parte disso, de buscar conhecimento, disputar os editais, mostrar para empresas como o SESC, que hoje nos apoia, que a oficina de teatro de rua que a gente tem aqui em Paraíba do Sul, ela dá frutos. Entre esses frutos são esses, é o produto. O produto do nosso trabalho é você, é a Beatriz, é o meu trabalho sendo visto, é o Lembra. Então, assim, e a arte no interior, né? A gente teve a oportunidade de conhecer o Amir Haddad, de conhecer o Grupo Galpão, de conhecer o Lume, né? Então, assim, de conhecer o Ademir lá de São Paulo, da Companhia Brava, de teatro. Então, é isso. Viajar pelo interior, viajar por outros estados e não ficar só nessa lamentação e esperando. Mas também a gente tem que reivindicar, tem que ter políticas públicas culturais, que não é promover evento, política pública cultural não é promover só uma festa, não é trazer só um cantor, mas quando promover eventos e chamar o artista local, é pagar dignamente, é colocar pessoas que têm formação nos cargos públicos, não colocar só por politicagem. Isso é arte no interior. Porque aí, quando chega a gente com formação e vai debater com pessoas que estão no poder público, e aí a gente vê a falta de capacidade de articular a fala, até mesmo para fazer um projeto, aí a gente fica parado. Então, a gente tem que buscar em outros locais. Mas, se a gente tem essa formação, a gente pede também que esses locais sejam ocupados por pessoas, por gestores públicos formados, que têm uma formação, que têm uma vivência na cultura. Não é formação acadêmica apenas, não. Isso também é importante. Então, fazer arte no interior é mostrar que quem está no interior tem formação e tem capacidade e tem que ser visto. Isso é muito importante. Assim, quando você vê um grupo Galpão, que é um dos grupos mais expressivos no teatro no país, e lá embaixo da ponte, para quem não sabe, o nosso grupo Teatro da Ponte, ele ensaia embaixo de um teatro que fica embaixo da ponte. E aí você tem essa conquista, isso é fruto de trabalho, né? Isso é fruto de estudo também. Então, assim, saber... Messias, você esperava isso, cara? Você esperava um dia conhecer o Galpão? Você esperava um dia viver de arte, igual a gente vive? É difícil, mas você esperava? Fala um pouco disso para mim. Olha, eu não vou mentir, não, porque
com a vontade que a gente estava trabalhando, e por mais que muitas vezes a gente levasse até porrada, mesmo fazendo tudo certo, eu esperava sim. Eu esperava que a gente ia ter a oportunidade de fazer tudo isso que a gente está fazendo. Eu espero que a gente faça muito mais, mas sempre foi com um pensamento assim positivo, que tudo aquele trabalho, aquele suor que a gente estava tendo, a gente ia chegar em lugares assim que antes pareciam ser impossíveis, sabe? Eu Sim. acreditava assim, não. Eu acho que é isso. As pessoas têm muito aquela parada do é meio vira-lata, sabe? As pessoas pensam que por estarem no interior elas são menos, elas fazem um trabalho de qualidade inferior ao quem está em cidades maiores. Mas esse tipo de pensamento ele é muito autodestrutivo e faz você cortar até relações com pessoas que poderiam te ver como um igual a elas ali, poderiam estar fazendo parcerias de trabalho. Você pode aprender com esses outros artistas, sabe? Não ficar olhando só para o que está dando errado ali, sabe? O lugar onde você está não te impede de ir até outro lugar, conhecer e fazer ali, aonde você se encontra, para ser o diferencial naquele lugar, sabe? Eu acho que o artista do interior ele precisa ouvir isso e Sim. acreditar. E assim, eu quero aproveitar esse momento nessa live de falar dessa arte do interior para deixar também isso aqui registrado, que editais como a Lei Rouanet, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, editais como Retomada Cultural do Governo Estadual do Rio de Janeiro, como tantos outros, né, editais, né, o Lembra, que surgiu no Cultura Presente na Rede, ele dá resultado, sabe? Isso aqui, a artista precisa trabalhar, precisa de dinheiro para viver, para viajar, para alimentar, precisa a cultura, a arte no interior precisa saber que cada real investido tem um retorno. Você, quando está fazendo às vezes, para a gente, você já escutou isso de mim milhares de vezes, mas talvez quem puder assistir essa live, talvez deixar registrado isso, quando a gente sobe no palco e as pessoas estão recebendo, não é só a gente que está recebendo, é a pessoa que está lá vendendo a pipoca, que está cuidando do figurino, que tá fazendo a luz do seu espetáculo. Essas pessoas estão recebendo, é uma cadeia produtiva. Não dá para levar a cultura, falar de arte, falar de cultura sem pensar nisso. A gente tem que, pelo menos, fazer a nossa parte, sabe? Se uma pessoa escutar isso e saber que a gente tem um discurso formado, não vai vir falar besteira com a gente. E a Lei Rouanet? Sabe? Tô de saco cheio de escutar essa gente ignorante falando sobre isso, sabe? Também a gente está passando por um momento tenebroso, tudo bem que a gente está saindo do buraco agora, mas vai demorar muito até esse pessoal voltar para o armário, mas a gente precisa falar isso, sabe? Que a gente, são editais como esse que salvaram as vidas no interior, sabe? A gente pagou nossas contas com editais. E o Lembra salvou vidas porque a gente levou história para milhares de pessoas, para muitos idosos que estavam presos na pandemia, sabe? Sim. E hoje a gente, no Lembra 3, a gente tem o prazer de dar voz, não, de amplificar a voz de indígena, do povo indígena, do povo preto, de artistas como o Luiz Bressan, que vai estar com a gente. Então, assim, se é para a gente comprovar, né, o nosso trabalho, ele está aí. O nosso trabalho está em você, né? O nosso trabalho com artistas como você, como a Mariana, que a gente também, eu esqueci de falar de tantas pessoas que eu tenho que agradecer, mas essa segunda live tem que ser registrado, que esses editais são fundamentais para a memória, para o artista sobreviver, para mostrar que o interior existe, e como o Amir Haddad
falou uma vez com a gente, né? Tá numa dessas lives, né? Pô, eu faço teatro há muitos anos, mas vocês que fazem teatro no interior, vocês são maluco. Então, a gente é maluco, talvez, mas a gente também quer sobreviver disso, né? E escutar isso do Ami também é muito legal. É um mestre e já está aqui na gente também. Fala aí, Messias, um pouco, eu falei muito. Cara, poxa, muita gente pensa, nossa, eles vão tirar verba, sei lá, da saúde, de não sei o que lá, da administração, para colocar em show, em cultura, em apresentação, mas e a saúde mental das Mas também pessoas? E são o próprio pastas, comércio? Você são sabe, pastas diferentes, né, Messias? Tem que é, falar disso. O dinheiro que vai para a saúde é um, que vai para a cultura é outro, entendeu? Senão, mas também o pessoal tem que estudar um pouquinho, mas também tem que ler. Mas você vê muita gente que tá. A arte muda, né, cara? A arte muda vidas, né? Então, meu amigo, ninguém quer mesmo a arte, né? eu prefiro muito Ninguém, né? mais viver viajando, apresentando e assistindo apresentações do que no mundo frio e cinza, né? Sim, sim. Eu, A gente tem eu acho escutado que tanto. eu acho que, oi? A gente tem escutado tanta coisa legal, né, cara? Pô, você contar para. Você lembra lá em Teresópolis que a gente contou, levou o Lembra lá e tinha uma galera. Pô, obrigado. Tava Falar deprimido. que foi Hoje lá eu escutei mesmo uma que história. Foi lá mesmo que, não sei se foi em Teresópolis ou talvez Nova Friburgo, que uma senhora veio até a gente depois da apresentação. Ela primeiro abraçou a Mariana, depois veio falar com a gente. É lá E mesmo. ela falou, eu tenho depressão e hoje vocês alegraram meu dia. Ela falou Se a isso. gente conseguir tocar uma pessoa nesse trabalho, para mim já é suficiente. Conseguir tentar mudar, sabe, mudar, afetar. Mas, enfim, é isso. O artista no interior não é coitadinho, não. A gente está trabalhando, tá? Tem muitos grupos referência no interior, muitos grupos grandes. Então, assim, o Teatro da Ponte ele surge com uma frase que é criar asas, mas conservar as raízes. É conhecer Uhum. e levar o que a gente tem, trocar, mas sempre também valorizar o que a gente tem. Então, assim, para a gente, a nossa história, a gente agora está ganhando um pouco mais de visibilidade, né? Mas para a gente era meio doloroso, né? Saber que a gente apresenta muito mais fora de Paraíba do Sul do que Sim. aqui em Paraíba do Sul, mas aqui a gente está encontrando muito apoio, né? Tem pessoas que gostam muito do Teatro Sim. da Ponte hoje. A nossa oficina já teve mais de 400 alunos, somando aí esses anos. Então, assim, é, é, demora. É um trabalho para a vida toda e para outras. Então, Uhum. assim, eu quero falar aqui um pouco das pessoas que participaram com a gente desse trabalho, dessa edição do Lembra 3, que a gente não está sozinho, né, Messi? Além do grupo Teatro da Ponte, que é formado pela Beatriz, a Camila, pelo Luiz, a Mariana, Messias, eu, Léo Cunha e tantos outros, John, e assim vai. Também nesse projeto a gente teve o apoio da Ludmila Andrade, que foi a psicóloga que deu suporte nesse projeto, da Ana Loureiro, que foi a nossa produtora executiva, da Mariana Guimarães, que é a nossa chefe de produção, né? Está sempre com a gente, mostrando e está ali dando suporte. Tairone Vale, grande amigo e um dos incentivadores também. Marcelo José de Almeida, que teve nesse projeto dando suporte ali junto com as histórias, com as músicas, além dessa edição que tem a participação do Dauá Puri, né? Da Wanda Maria Ferreira e do Luiz Alfredo Bressan. E principalmente a todas as pessoas que por muitos anos têm compartilhado as suas histórias. A gente está chegando ao final dessa
segunda live, que é para falar um pouco do artista do interior. E aí eu agradeço a quem vai assistir, a quem participou um pouquinho aqui. Valeu, Alice, valeu, Lude. E aí, Messi, quer falar alguma coisa? Gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aí, que vai vir a assistir. Um bom dia a todos e a gente precisa que mais pessoas espalhem esse ideal do artista do interior. Ele tem que trabalhar firme e não ficar achando que ele só cresce se mudando para a capital, sei lá, se mudar lá para o Rio, largar tudo aqui, deixa tudo de lado, vai para o Rio, vai para São Paulo. Não, a luta é a mesma, tá? Eu acho que é abrir a mente mesmo. Isso. É E isso, eu dizer gostaria de que agradecer. o Teatro da Ponte está presente no Instagram, o Teatro da Ponte, né? E em breve nós teremos o nosso canal aqui no YouTube também, para falar, para mostrar toda essa nossa trajetória, né? E também mandar um abraço para o Joel Santiago, que é uma das pessoas que incentivam a arte no interior, que incentivam o nosso grupo, e é um grande amigo também, que nos provoca, né, enquanto artistas. Isso é muito bom. Sejam provocados sempre, e que o Lembra tenha uma vida muito longa, porque ele é um trabalho de de valorização da memória, de resgate e de tornar visível os invisíveis. Grande abraço, até a próxima live, daqui em instantes ou daqui a alguns anos, talvez. Abraço, gente. Um abraço. Valeu, Messi. Valeu, Leal.